da transformação, também a gente tem uma série de soluções, né, que a gente ajuda todas essas empresas. E chegando até no final, que é a parte de vendas, né? Então a gente atua também com um setor de loja de material de construção, depósitos, a parte de imobiliária, né? Então a gente tem para cada um desses, a gente tem consultorias de gestão, ou seja, a gente ajuda na parte tanto da precificação, gestão financeira, marketing digital, recursos humanos, né, principalmente. Então, assim, a gente tem uma série de soluções voltadas para a construção civil. E todas essas atividades, quando a gente finaliza, vamos dizer assim, a gente traz, né, junto com a FIEM, né, com a Câmara da Indústria da Construção, números com algumas falas, né? Então, todo esse trabalho, né, a gente passa aí um ano inteiro fazendo esses trabalhos de consultoria e a gente combina aí com o Minascom. Além disso, a gente atua também com o poder público, né, que aí é o poder público, né, prefeituras principalmente, para ajudar as prefeituras a melhorarem a sua parte com a questão de legislação urbanística. E aí a gente foi convidado pelo CREA, né, inclusive o Luiz Paulo, conselheiro do CREA, está aqui, dá uma oportunidade para subir. A gente faz parte de um grupo de trabalho que a gente atua especificamente nessa parte de legislação urbanística. E aí, o que a gente faz? Basicamente, pode ficar à vontade, daqui a pouco eu passo a palavra para ele. Basicamente, o que o SEBRAE faz nas consultorias? A gente ajuda a prefeitura a simplificar o processo de licenciamento. A gente tem alguns casos, inclusive o Luiz Paulo aí de Divinópolis, né? Existem projetos que demoram 6, 7, 8 meses, até 9 meses para ser aprovado, né? Em função da complexidade. E a gente quer reduzir esse prazo. Então, a gente faz, junto com a prefeitura, uma consultoria para reduzir esse processo. E, além disso, a gente ajuda as prefeituras também na modernização ou até elaboração do Código de Obras. Então, colocando o Código de Obras, hoje no Brasil, a maioria das prefeituras tem o Código de Obras da década de 70, então está tudo bem antigo, né? E a gente traz isso para a atualidade, né? Então, modernizando. E aí, esse trabalho, a gente queria começar, então, essa fala aqui, de trás para frente. Eu quero já mostrar o case. Então, assim, o que a gente conseguiu fazer junto com a prefeitura, obviamente que o mérito é todo deles, né, dos secretários, da equipe. Quero mostrar para vocês, e aí, depois que a gente mostrar esse case, a gente volta para como o SEBRAE faz isso. Pessoal vou convidar o pessoal de Lagoa da Prata, o Rogério, o secretário de Desenvolvimento, e o Reginaldo, o secretário de Obras, eles vão falar como que eles fizeram esse processo e os ganhos que tem. Imagina você, vai fazer um empreendimento, uma obra, e vai tentar tirar um alvará que demora 6 meses, 7 meses, né? Então você vai aí com 7 meses parado. E a gente reduzir, né, ele vai falar o tempo de redução que teve, modernizar, dando também segurança jurídica para os profissionais. E o Luiz Paulo depois vai falar sobre os profissionais. Pessoal, tá aí já? Rogério? Boa tarde. Volta vir para cá para a tela. Isso, você vai dar aqui na tela. Boa tarde, pessoal. Queria confirmar se o Reginaldo foi aceito aí já por vocês. Reginaldo é o secretário de obras. Rogério, ainda não. Ele parece que não conectou. Ele está aguardando vocês acertarem. Você passou o último link, não foi? Sim. Pronto, entrou. Aí. Ótimo. Vamos começar? Pode ir lá. Pessoal de Montes Claros aí, muito boa tarde. Meu nome é Rogério Rodrigues, secretário de Desenvolvimento Econômico de Lagoa da Prata. E queria estar presente, mas infelizmente não tive como ir, mas a gente conseguiu fazer esse bate-papo online. Reginaldo, você poderia desligar seu áudio, por favor?
Obrigado. Em Lagoa da Prata, hoje, como o Jefferson já explanou, contextualizou, nós temos um dos códigos de obras e edificações mais modernos e simples de Minas Gerais. Isso só foi possível com a contribuição fundamental do SEBRAE. Esse foi o resultado, um código de obras moderno. Mas antes disso, é importante entender o contexto, o trabalho que Lagoa da Prata veio fazendo até a gente conseguir publicar esse novo código de obras. E tudo começou lá em 2021. Eu vou compartilhar uma tela aqui, e aí peço para você dar um ok se vocês estão conseguindo ver a tela. Só um minuto. Só um minuto. Conseguiram? Tá aparecendo aqui. Ok. Pessoal, qualquer coisa me desculpem, mas é porque eu não estou vendo vocês, viu? Mas qualquer pergunta, dúvida. Voltando aqui, então, Lagoa da Prata, desde 2021, a gente, aqui na Secretaria de Desenvolvimento, e também é uma política do prefeito atual, Tigiano, a questão da liberdade econômica e da desburocratização. Então, o que nós fizemos primeiro aqui? Lá em 2021, nós publicamos o nosso decreto de liberdade econômica, que liberou mais de 600 atividades econômicas de qualquer ato público. O que é isso? Uma empresa, para começar a funcionar, ela deixa de precisar de autorização, qualquer ato público, licenças da prefeitura. Esse foi o primeiro passo. E a gente mudou toda essa cultura dentro da Prefeitura de Lagoa da Prata. Fizemos um trabalho com os servidores, foi muito legal, e foi também com a parceria do SEBRAE. Foi todo um trabalho de desburocratização. Hoje, em Lagoa da Prata, por exemplo, o nosso alvará vem sem data de vencimento. Isso quer dizer que o empreendedor ele não precisa ir na prefeitura todos os anos para buscar aquela famosa renovação. Então, nós acabamos com isso também. E integramos todas as secretarias da prefeitura quando era necessário alguma emissão de alvará ou de licenciamento. Então, por exemplo, licenciamento sanitário, hoje no município para atividade de baixo e médio risco, ele é automático. Foi um grande avanço que a gente conseguiu e agilizou bastante para o empresário. Isso tudo significa, gente, que em 2021, o município aqui gastava-se em média de quase 60 horas para abrir uma empresa. Essa era a média. Hoje a gente está em menos de 12 horas. Então isso foi muito gratificante. E também estamos trabalhando na questão do licenciamento ambiental. E aí, já indo para a parte da construção civil, uma grande reformulação que a gente fez foi no plano diretor. Então, quando nós chegamos aqui em Lagoa, uma cidade centro-oeste, 50 mil habitantes, o plano diretor ele proibia algumas atividades em algumas regiões da cidade, mesmo que essa atividade fosse de baixo risco. Então, quase todo dia, o município rejeitava uma abertura de uma empresa. E aí a gente mudou esse zoneamento, mudou o plano diretor. Hoje, praticamente todas as regiões da cidade podem ter atividade de baixo e médio risco. Isso gerou um impacto muito grande na cidade, positivo. Também estimulamos a construção de loteamentos industriais, porque como a gente é uma cidade do interior, 50 mil habitantes,
fica difícil de captar parceiros, investidores para fazer aqueles grandes conglomerados de loteamentos industriais. Então, nós melhoramos a nossa legislação, reduzimos a questão da exigência de área institucional, área ambiental, e aí a gente conseguiu trazer alguns investidores, outros do próprio município, para fazer esses loteamentos industriais para abrigar ali atividades de maior risco e assim sustentar o crescimento da cidade. Estamos também aí trabalhando com a questão de uma lei de anistia, lei de chapeamento. Isso tudo está contribuindo muito para o desenvolvimento aqui de Lagoa da Prata. E também agora em 2023 nós publicamos o nosso novo Código de Obras e Edificações, que foi, vamos dizer assim, a parte da desburocratização, da liberdade econômica na construção civil. Foi a forma como nós encontramos para levar esses pilares para a construção civil. Então, só para dar um exemplo, porque daqui a pouco o Reginaldo vai falar mais especificamente, hoje, construções familiares como apartamentos, domicílios, casas em geral, são aprovados por mancha. O município não entra mais dentro do imóvel da pessoa para avaliar questões que são pessoais. Então a gente prefere aqui confiar na boa-fé do construtor, do empresário, do dono do empreendimento, e aí estimular e simplificar essa questão do nosso Código de Obras. Ele é recente, a gente ainda está mensurando alguns resultados de curto prazo, mas nós temos certeza que o impacto positivo será enorme. E durante aí todas essas ações aqui colocadas, a gente conseguiu gerar 2.000 novos empregos. Então, para você, isso aqui já descontado das demissões. Então, para se ter uma ideia, Lagoa da Prata tem uma população economicamente ativa. Trato nessa questão em relação à Câmara para a gente poder alinhar e tirar as dúvidas. Como eu estava comentando, Montes Claros é uma cidade que eu, durante toda a minha infância, eu tive um acesso muito bem à cidade. Meu pai, ele é nascido e criado aí no norte de Minas, próximo a Montes Claros, em Janaúba, fica a mais ou menos 130 quilômetros da cidade. E eu tenho parentescos, conheço a cidade, e é muito gratificante realmente participar desse evento tão importante. Em relação a esse trabalho importante em parceria com o SEDAI, no intermédio aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, projeto Campesino, foi muito importante esse trabalho aqui no município, que vem sempre, muito com confiança, sempre trazendo muitas novidades, coisas boas para o município de Lagoa da Prata. Nessa empreitada com o SEDAI, na modernização e desburocratização, foi muito engrandecedor pelas metodologias apresentadas pelo SEDAI, pois não foi um programa apenas para modificar nossa legislação. Eles pensaram no desenvolvimento do programa para entender municípios, as necessidades, quais são os problemas. Inclusive, foi uma legislação criada a várias mãos, com os técnicos que estão diretamente envolvidos no setor aqui, os efetivos, os concursados que participam na aprovação do projeto, quem faz o apídice, quem emite o alvará de construção, pessoal do administrativo, do nosso jurídico, Secretaria de Desenvolvimento, pessoal do meio ambiente. Foi realmente um projeto criado a várias mãos. E as metodologias foram realmente para a gente entender quais são os problemas do município, que a gente escorreu aí por mais de 30 problemas, a gente tinha noção de grande parte deles, e inclusive problemas novos que foram surgindo, que a gente nem saberia que era um problema e que a gente estava correndo risco de segurança jurídica, vários problemas que tinha. A gente tinha no plano diretor, a gente legislava com o plano diretor, com um código do ano de 1991 que estava vigente. O plano diretor ele foi
estava vigente também, uma lei confrontando com a outra, artigos do próprio plano diretor. Um artigo falava uma coisa, o outro desfalava, realmente estava bem confuso nossa legislação. E acredito que grande parte, realmente, da legislação dos municípios que vivem ao nosso redor aqui estão nessa mesma situação. A gente, a hora que pegar e fazer essa análise, esse filtro, né, para a gente entender melhor a legislação, a gente vai ver os riscos implícitos que a gente está correndo ali. E, com a finalidade de melhorar isso, a gente implementou esse procedimento. A gente percebeu, com essas metodologias apresentadas pelo SEBRAE, que os problemas, na verdade, do município era mais pela rigidez, pela rigorosidade e também pela dificuldade que o próprio município fazia em relação às obras, que cobravam muito além. Por exemplo, a gente tem as normas técnicas, regulamentares e tudo mais. Todos os critérios, a maioria dos critérios, a gente estava sempre cobrando a mais que o necessário, que pede as normas e legislações, que aí a gente fez todo esse trabalho, foi muito enriquecedor, a gente identificou vários problemas, a gente optou por estar fazendo bom, por exemplo, aqui no município a gente, que é um absurdo, a gente fez uma consulta junto ao CREG, nos ajudou no processo também, a gente não cobrava a RT de execução de obra. Era um dos grandes problemas que a gente tinha, e a gente viu que tinha uma cultura muito grande de fazer, de trabalhar dessa maneira, e não porque o profissional queria fazer algo do tipo, mas é porque o município realmente exigia mais, não cobrava a responsabilidade de quem deveria cobrar, e isso foi um processo que todos ganham, né? O profissional técnico, ele está assumindo a responsabilidade devida por ele, o município acaba arrecadando mais porque está regularizando as obras também, isso gira a economia, porque no caso, uma casa regularizada, os imóveis regulares, a pessoa pode hipotecar para poder abrir seu empreendimento, abrir alguma coisa, poder ser mais produtivo, né? Inventário também, a gente tinha muito problema, enfim, foram várias situações. A gente, nas unidades multifamiliares, a gente fez a aprovação por mancha, onde o interno da residência, o município não entra mais, é de inteira responsabilidade do responsável técnico, desde que atenda todas as normas. A gente tem um contato, um canal direto também de denúncias junto ao CREA após a implementação dessa, porque o profissional tem que ser responsabilizado e ele é pago para isso, para atender essa demanda dos clientes, né? E nos comerciais, onde não é a intimidade da família, ali vão outras pessoas, e a gente continua aprovando por inteiro, né? Analisando realmente a iluminação, a ventilação. Aí a gente passou, nas aprovações do projeto, a gente passou a observar apenas os índices que atenderia, que poderia prejudicar a população como um todo, e não aquela família específica. Por exemplo, área de permeabilidade, altimetria, os afastamentos frontais, laterais, essas questões que realmente pode atingir o pessoal como um todo, acessibilidade nas rampas, chanfros nas esquinas, enfim, a gente passou a olhar menos critérios para a gente ganhar poder de fiscalização, porque não adianta a gente ter uma legislação também que, primeiro, as pessoas não regularizam por estar cobrando demais e o município não consegue fiscalizar. A gente diminui nisso, a gente ganhou o poder de fiscalização pelos nossos responsáveis técnicos, pelo setor de fiscal, e com isso poder olhar o que realmente importa para a população. É claro que, deixando bem ciente, inclusive, não tinha essa parte no nosso código de obra da responsabilização
do responsável técnico, da obrigação dele tirar a RT de projeto, tirar a RT de execução. A gente está nesse processo, a gente teve um feedback muito importante, inclusive dos consultores, da própria população, a Câmara Municipal também, a gente teve bastante feedback positivo em relação a essa legislação. E a gente ficou muito feliz realmente de ser um dos pioneiros aí nesse projeto do SEBRAE. É um projeto que ele já é continuado em São Paulo, foi trago pelo SEBRAE Minas aqui, a gente conseguiu implementar ele com sucesso, e complementar a isso também a gente viu vários outros problemas que o município tinha, que a gente precisava criar novas legislações. A gente está criando, como foi dito pelo Rogério, nosso secretário de Desenvolvimento, a lei de anistia. É uma lei de anistia onerosa, para que não valha a pena fazer errado, mas que quem fez errado até a data da então publicação da legislação, está tramitando na Câmara, agora a gente acredita que até no próximo mês aí seja aprovada, que seja aprovada mediante o pagamento de multa e contrapartidas estabelecidas pelo município. Que aí, no caso, para a gente regularizar o município aqui, ele tem uma economia pujante, tem muitos galpões, tem muita empresas aqui de pequeno e médio porte, e a gente precisava regularizar realmente essa situação para poder fomentar ainda mais a economia, trazer mais investidores. O município ele entende a importância de fiscalizar o que é devido, mas desburocratizar realmente para ser interessante, para ser viável para o empreendedor vir abrir suas empresas, fazer seus negócios, não ficar travando nessa parte burocrática, demorando meses e meses para uma aprovação de projeto, para uma segmentação de abertura de empresa. A gente quer realmente facilitar isso e ter os olhos atentos realmente a essa parte que seria importante. A gente está fazendo também, a gente contratou agora com o IGTEC, o georreferenciamento, cadastro técnico multifinalitário do município, para a gente ter uma noção real também. A gente tinha um índice aqui de aproximadamente, a cada 10 alvarás pedidos, era 2 pedidos de habites, era uma proporção, você vê que realmente é uma proporção muito grande. É claro que a tendência é de ter um pouco mais de alvará, mas na mesma medida dos pedidos de habites. Uma hora que, no caso, é cíclico, mas aquele pedido de alvará ele deve ter o pedido de habites também, né? Aí a gente, aumentando a fiscalização, a gente consegue agora também os pedidos de alvará ir até as obras, notificar, ver se está fazendo certo, nesses parâmetros que a gente considerou como ideal, que é de interesse de toda a população. Todas as mudanças que a gente fez dentro do Código de Obras também, foi realmente para diminuir as exigências, que foram várias. A gente pedia, por exemplo, a cada 80 metros de uma residência tinha que ter uma vaga de garagem. A gente diminuiu isso para galpões. A gente exigia também, por exemplo, vai construir 2 lojas. A gente exigia lojas garagens para essas lojas, o que na prática não funcionava, porque a pessoa está numa avenida comercial, ela quer abrir a loja ali na frente dela. Não tem o porquê ela fazer a rampa da garagem, vai tirar uma vaga de garagem na rua, além de não ser efetivo, porque ele não quer entrar com veículo ali, ele quer abrir sua lojinha de roupa, quer abrir. A gente diminuiu a quantidade de vagas, galpões até 400 metros não precisam mais dessas vagas, iluminação e ventilação a gente exigiu bem além das NBRs, a gente padronizou com a NBR, previsões em relação à varanda também, fluxo de iluminação, a gente simplificou realmente toda a parte de edificação, além de facilitar, de ajudar esse setor. A gente viu que teve interesse por outras empresas de investir no município de Lagoa da Prata, gerando mais emprego, gerando economia, e isso a gente fica muito feliz porque nosso intuito é realmente esse, fiscalizar o que é devido para não prejudicar a população e trazer mais investimento no município de Lagoa da Prata.
Eu acho que no mais é isso, né? A gente fica muito feliz. O Rogério ele pode complementar aí também, que ele participou de todo o processo, com essa ponte de ligação aí entre SEBRAE e o município, vem fazendo bastante um trabalho exemplar aqui no município de Laboratório. A gente fica muito feliz por isso. E a gente coloca à disposição também, caso imagina aí que o evento deve estar cheio, tem bastante acompanhamento. A gente se coloca à disposição, às vezes marcar uma reunião, o pessoal que você vai quiser articular essa reunião aí, para a gente fazer um bate-papo realmente, uma troca de ideia, entender melhor o processo, a gente coloca à disposição, faça uma visita aqui no município também, inclusive esse foi um dos pontapés iniciais para a gente começar com um mix de melhorias para o município, assim como já referenciamento, a gente está começando a trabalhar agora também a parte de desenvolvimento tecnológico, que hoje, por enquanto, o projeto aqui é aprovado todo físico, tem essa demanda, a gente está começando a migrar para poder fazer todos os protocolos online, mas é um processo que a gente sabe que cada passo é necessário, e um dos primeiros passos que a gente começou com referências aqui, tanto em Minas Gerais, Extrema, Paraná, Maringá, várias outras cidades que tem essa metodologia, que são referências também dessa sistematização de processo online. Eles sempre falaram que o pontapé inicial para a mudança é alterar a legislação, deixar ela mais simplificada para a gente poder começar. A gente deu esse pontapé inicial e, assim, para os municípios, os construtores que querem apresentar isso aí nas suas cidades, vai ter uma barreira de entrada sempre que a gente mexe na cultura, sempre que a gente mexe com algo novo, sempre gera uma resistência, mas assim, valeu muito a pena para o município de Lagoa da Prata, a gente está muito otimista, a gente quer fazer mais mudanças nesses sentidos, que a gente acredita veemente que essas mudanças são para melhores, e a gente fica muito feliz com o resultado, com o feedback, com tudo que a gente vem tendo aqui no município. Não é à toa que os números foram apresentados aí pelo Rogério, de crescimento de emprego, de crescimento de empresas abrindo a todo vapor, procura por demanda, não é à toa, é porque estamos no caminho certo e a gente está bem esperançoso com novas parcerias aí com o SEBRAE, com o FIEM, com o SENAI, pessoal do PEA, toda a organização aí do Minescom. Isso, o evento é engrandecedor para o setor, é necessário, a gente sempre quem participa desses eventos sai renovado, com ideias novas, com quebras de paradigmas, e é isso que a gente precisa para a gente poder levar nosso Brasil aí para frente e melhorar realmente a qualidade de vida de todos. Eu queria complementar o Reginaldo aqui também. O problema de Lagoa da Prata nunca foi a questão da agilidade de aprovação dos projetos. O nosso grande problema aqui foi a questão do excesso de normas que a gente tinha no Código de Obras, e isso levava a uma informalidade das construções. O Reginaldo até passou um número aí da relação alvará e habitos. E o que a gente fez? Então a gente reduziu, simplificou essas exigências. Aqui a gente pode falar de várias, no caso aqui das vagas de garagens domiciliares, comerciais. A gente tinha um problema grande no município também, que era a exigência de divisórias, muros de concreto, vamos dizer assim, pinturas mais robustas que endividavam aquela família. Então, tudo isso a gente foi enxugando para tornar também a construção civil mais acessível a todas as camadas da população. Então, e tendo sempre como base, pilar, o respeito à liberdade e ao indivíduo também de decidir aquilo que ele quer construir dentro da sua residência, respeitando, é claro, as questões urbanísticas que afetam a cidade. Então, foi um trabalho de quase 6 meses junto ao SEBRAE, envolvendo servidores, consultores do SEBRAE dentro da prefeitura, em várias secretarias,
houve muita resistência de servidores, normal, uma quebra de paradigma, mas hoje o município entrou em uma rota aí de modernização das suas legislações, dos seus parâmetros e também da sua visão de como tratar o empresário, o cidadão, partindo do princípio da boa-fé, e isso gera bastante resultado, como eu já mostrei aí alguns números. E estamos à disposição aí para tirar algumas dúvidas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, colocação? O Geraldo vai fazer uma pergunta aqui, pessoal. Parabéns, Miro, Rogério, Reginaldo, pela modernidade da cidade. Eu queria fazer uma pergunta assim, muito objetiva. A gente está aqui com jovens, muito jovens. Eu não sei se o Rogério ou o Reginaldo vai responder. Seguinte, o que eu entendi? Se eu tenho um lote de 1.000 metros, se eu preservar os afastamentos laterais, a permeabilidade, a acessibilidade, o que eu vou colocar uma casa lá dentro de 500 metros quadrados. O projeto da casa, interior da casa, para a prefeitura não importa. É isso mesmo que eu entendi? E outra coisa, você colocou para mim, o alvará não vence, não tem data de vencimento do alvará. É isso mesmo que eu entendi? Posso começar respondendo aqui a primeira e depois o Reginaldo entra com essa parte mais específica. Mas não é que a parte interna não importa. Na verdade, o município transfere a responsabilidade. Por quê? No novo Código de Obras tem todos os parâmetros de construção. E aí, antigamente, o município entrava naquela residência, dentro da residência, e fiscalizava todos esses parâmetros, tamanho de janela, tamanho de porta, isso acabou. Então, partindo do pressuposto da boa-fé, do profissional técnico e também do proprietário, os parâmetros já estão lá no Código de Obras, ele é que vai ser o responsável. E o município foca nas questões urbanísticas, como dito aí por você, se não me engano, geral. O Reginaldo pode complementar? É isso mesmo. A obrigação, até pelas normas técnicas, o profissional ele tem que orientar seu cliente e executar conforme as normas técnicas, conforme o Código de Obras. Mas o município não se atenta mais a essas partes. A gente não está entrando, a gente está num processo de adaptação, mas a gente não entra mais nas residências que são aprovadas por mancha dentro da casa da pessoa. Se ela atendeu esses parâmetros, cabe ao responsável técnico ter garantido, né, inclusive ele emite a RT de execução de obra conforme os projetos para isso. Porque antes aconteceu no município, o seguinte, como a gente não cobrava nem a RT, a gente acabava transferindo a responsabilidade desses parâmetros ser atendido pelo município, o que não é correto, porque o município não acompanhou a obra, o município não executou, elaborou o projeto, apesar de ter aprovado, e isso é responsabilidade entre o profissional e o proprietário. Inclusive, aí o município, nessas questões multifamiliar, a gente não entra mais dentro das residências, a gente observa realmente só os parâmetros de porte, fachada, altimetria, esses quesitos urbanísticos, realmente. Em relação ao alvará, Não. Sim. Deixa eu só complementar aqui o geral, porque talvez eu tenha feito uma confusão sobre o alvará no início da apresentação geral. Os alvarás não têm mais vencimento para atos finais, as atividades econômicas. Então, eu vou abrir aqui uma padaria ou uma lanchonete, eu não tenho mais aquela data de vencimento, mas ele pode ali sofrer alguma denúncia, algo nesse sentido. Agora, o alvará da construção civil, que é o foco aqui, aí o Reginaldo pode falar melhor. Ainda tem um vencimento, mas ele foi ampliado.
Isso, em relação ao alvará de construção aqui, ele tem sim a vigência, mostra que nós utilizamos elas de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. E isso era generalizado para qualquer tipo de construção. A gente colocou uma especificação de construções acima de 500 metros, pode ser acrescido esse tempo, de 1.000 metros pode ser acrescido também, industriais, enfim, teve essa alteração. E aí, se eu não me engano, as construções de 1.000 metros, ela são de 4 anos, prorrogáveis por mais 4, e, enfim. Mas aí, no caso, em relação à vigência de alvará, teve essa alteração, mas de todo jeito ele tem anuidade com todo o procedimento. Ok, obrigado. Só para reforçar, apenas atividades econômicas que não tem lá o vencimento, a data de vencimento do alvará. Agora, a construção civil, ela tem uma forma diferente. Porque são alvarás diferentes, o alvará de funcionamento e o alvará de construção. O alvará de funcionamento Eu sempre acredito no ambiente de construção, né? Então, eu logo pensando, que coisa boa, né? Mas, só de ter 2 anos, depois de 1.000 metros, ou mais 4 anos sem condicionante, realmente é um avanço. Então, evidentemente que o projetista vai fazer dentro da BNT, dentro da forma técnica, mas é realmente um avanço e depois eu já que isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver, porque o grande atraso hoje na nossa atividade é a burocracia. A burocracia custa 12% do custo da obra e atrasa totalmente toda a evolução, principalmente pequena empresa, que perde a continuidade. Isso é o grande problema nosso. Como que isso... Geral. Oi. Só para complementar aí também, porque a gente teve alterações em relação que quando a gente fala de tempo de obra, né? Antes no município, não sei se todos os municípios vocês trabalham, que vocês estão presentes dessa maneira, mas antes aqui no município de Lagoa da Prata é o seguinte: a partir do momento que você deu entrada no projeto e foi emitido o alvará de construção, ele já contemplava, já contava com o tempo, né? Já estaria correndo o tempo de obra. Uma obra maior, por exemplo, você precisa primeiro aprovar o projeto, para depois você contratar os projetos complementares, né? Estrutural, hidráulico, elétrico, até porque, enquanto não aprovado, pode sofrer qualquer tipo de alteração que pode influenciar em todos os complementares. A gente acrescentou aqui também, para esse tipo de obra, caso seja do interesse do empreendedor, ele pode fazer um alvará de projeto. Não quer dizer que ele pode construir, quer dizer que o projeto dele está em conformidade com a legislação atual, para ele correr atrás desses complementares e tudo mais, e depois entrar com o projeto de construção, o alvará de construção. E aí, no caso, ele não perde esse tempo, porque você pega projetista aí, dependendo da complexidade, da demanda de serviço também, querendo ou não, você vai perder aí, pode perder 6 meses, 12 meses, a depender do tipo de construção. Isso aí a gente colocou essa opção também, mas nada impede de que, se quiser entrar só com o processo e já sair com o alvará para a construção, tudo bem, não onera em nada do processo. Ok. Podia ser bem interessante, né? Essa condicionante de você aprovar o projeto e depois fazer um projeto de construção, ou seja, você depois está pedindo licença para construir, vamos dizer assim, uma licença para construir, eu acho interessante. Mas o que eu acho legal, Jefferson, depois você colocar como que funcionou isso, como que uma prefeitura pode, né, entrar com um processo. Eu não sei o que pensa disso, né? Muito obrigado, vocês estão de parabéns, são 2 jovens, estão de parabéns, eu tenho um grande amigo que ele fazendo aí, eu vou falar com ele que a terra dele está representada. Outra mudança que a gente fez aqui dentro do Código de Obras, que eu esqueci de comentar, porque antes desse novo Código de Obras, era comum os fiscais do município, da parte de obras, atrelar a fiscalização da construção de um imóvel com a
funcionalidade, né, a função, a atividade econômica que seria executada naquele imóvel. Então, nós mudamos isso. A gente avalia a construção e depois avalia a atividade econômica, são licenças diferentes. Porque hoje um imóvel construído para ser, por exemplo, uma fábrica de confecção, daqui a 5 anos ou 10 anos, ela pode ter outra atividade econômica. Então, eu não posso, enquanto Secretaria de Obras, fiscalizar aquele imóvel e fiscalizar o que vai ter naquele imóvel. Então, a gente separou essa questão da atividade e da construção também. Eu tenho uma pergunta aqui também. Aqui é o Luiz Paulo, sou do CREA, sou conselheiro do CREA. Explica para nós aí como que vocês estão lidando, porque eu acho muito interessante essa questão da aprovação do projeto com mancha, né? E aí, só que depois você tem que, para você dar o habite, como é que você faz para fiscalizar, para dar o habite, se o fiscal ele não tem o projeto com a divisão dos cômodos, digamos assim? Ele chega lá na obra, como é que ele dá o habite? Como tem essa previsão, que no caso está dentro da edificação e responsabilidade do responsável técnico que assinou por aquilo ali, o município não olha, ele olha realmente os parâmetros urbanísticos que está ali faceando a construção, né? No caso, a área permeável, afastamento, altimetria, acessibilidade, em caso de esquinas tem o chanfro, em relação ao trânsito, enfim. Essa parte cabe ao responsável técnico orientar o proprietário e, em caso, por exemplo, de observação que não atendeu os critérios técnicos ali envolvidos, não cabe o município, ele repassa a informação para o órgão fiscalizador, que é o CREA. Foi observada essa irregularidade e peço que vocês fiscalizem se realmente está irregular ou não, se está atendendo os parâmetros aí das ABNTs e a gente responsabiliza realmente o regularizar no processo administrativo para aquele caso específico. Reginaldo, e eles assinam também uma autodeclaração de responsabilidade. Isso. A obra, respeitando. É porque justamente é o link que eu vou fazer na minha parte depois, que é justamente conversar sobre essa questão da responsabilidade. Então, a resposta está perfeita. Era isso mesmo que eu queria ouvir. Obrigado. A gente tinha essa prática aqui de fiscalizar os imóveis, né, o interior aqui, que era de um indivíduo, e assim, um argumento que a gente sempre escutava dos consultores do SEBRAE, que eu acho muito interessante fazer uma analogia com os dentistas, que vai lá, faz ali trabalha, corrige o seu dente, faz um tratamento e depois não tem um fiscal da prefeitura para ir lá e corrigir, para avaliar, fiscalizar se o dentista agiu de forma correta. E isso na construção civil acontecia por parte do município. E aí a gente acabou com isso. Alguma pergunta mais? Tem um aqui. Sobre o cálculo do IPTU, não sei se você escutou aí, como que é feito esse cálculo, né? Confia no projeto que foi encaminhado? Reginaldo, você tem? De qualquer forma, igual por exemplo, quando a gente lança lá no DCI, a gente fica tirando que a gente, por mancha ali, a gente tem um perímetro de estudo da construção, que é o que nos interessa, né? A gente consegue ver o perímetro, quantos pavimentos, e com isso a gente consegue tirar de base ali se foi respeitada aquela construção ou não. Caso não tenha sido aqui deveria ter um afastamento de X metros, não tem esse afastamento, ou aconteceu alguma outra coisa. Indeferível, inclusive, e aqui acho que o gente contratou esse georreferenciamento para fazer o cadastro técnico de finalidade, que vai te pegar todas essas demandas. No caso, tem um plano de voo que ele identifica
a metragem, a projeção da construção ali, e depois eu fiz todos esses levantamentos. Mas no ato da fiscalização por parte da prefeitura para a emissão do ARIS, a gente consegue fazer essa fiscalização. Esse georreferenciamento vai nos ajudar muito nessa questão. Hoje os tributos municipais aqui, o IPTU especificamente, ele está muito defasado. Então, é o que gera uma injustiça tributária, vamos dizer assim. Então, o município está investindo também nesse georreferenciamento, que vai nos ajudar muito também na parte tributária. Ok. Beleza. Rogério, Reginaldo, agradecer ao secretário de Desenvolvimento, ao secretário de Obras, por esse trabalho, parabenizar esse trabalho. Hoje, a gente pode considerar, foi feito mais de 112 municípios lá em São Paulo, desde municípios igual Guarulhos, de 1.300.000 pessoas, como municípios menores, antigamente lá do da Prata, até menor, de 30.000 habitantes. A gente vê que isso é uma dor de todos os municípios, praticamente, E aí a gente viu hoje, pelo menos assim, no levantamento do Sebrae, Lagoa da Prata é o case de Minas Gerais, o melhor município que a gente vê na parte de legislação urbanística. Obviamente precisa, igual eles colocaram, eles vão avançar com questões digitais, então tem esse avanço, mas hoje para a gente é um modelo que a gente quer replicar. E aí agora que a gente vai falar como que a gente vai fazer isso. Eu, Rogério, Reginaldo, a gente agradece por essa participação e vocês ficam à vontade, que acho que vocês têm um compromisso agora, E aí depois a gente retoma aí as falas, se precisar depois fazer visita, aí a gente fala com vocês, ok? Ok. Eu agradeço aí, Jefferson, pelo espaço para a gente poder contribuir aí com as cidades também, no desenvolvimento das cidades. Lagoa da Prata, além do Código de Obras, a gente fez uma lei de chafreamento e isso já resultou em 2 novas aprovações de chafreamento. Estamos fazendo a regularização fundiária aqui de algo que era um problema histórico. Então, que a gente puder ajudar os municípios, a construção civil é um setor muito importante da nossa economia. Então, e a gente sabe disso. Então, que a gente puder ajudar para fomentar, a gente está à disposição aqui. Muito obrigado. Beleza, obrigado. Querem colocar mas eu estou original, pode falar. Só para complementar aqui também, porque às vezes gera algumas preocupações em relação aos procedimentos aí. É importante ressaltar também que a gente teve durante todo o processo consultas com o pessoal da Caixa Econômica Federal em relação aos financiamentos, se isso implicaria em algum problema e se tinha necessidade deles terem essa informação. Eles passaram para a gente que não, está tudo tranquilo, que precisamos saber apenas o que havia que não havia, se teria que sair, o que havia naquela residência. Se é 3 quartos, 2 banheiros, uma área de serviço, que apenas essas informações ali no ABITS já deveria, a gente pede essa informação, no caso, o que compõe essa residência como um todo. E a gente teve consulta também junto ao cartório, todos os órgãos que têm interesse nesse setor. A gente fez uma pesquisa extensiva realmente para ver se a gente estagnaria em alguma coisa. E foi com muito sucesso, que a gente teve bastante notícias positivas, inclusive elogios desses órgãos pelo procedimento. A gente ficou muito feliz desse evento, com tamanho e dimensão, também importância do setor também. A gente está sendo convidado a ser esse caso e a gente se coloca à disposição, a gente tem muito orgulho também por esse mundo do Sebrae aí, por confiar a Lagoa da Prata, esse projeto tão importante. E o que a gente quer ver é mais municípios realmente aderir a isso, que com isso o Brasil vai desenvolver isso, atinge a toda a população e a nós mesmos também. Agradecer ao pessoal aí também. Beleza, obrigado. Boa tarde para vocês. Então, voltando aqui, e aí pegando a fala do Geraldo, que foi fantástico. Ele colocou como que a gente vai fazer isso. Então, eu vou apresentar aqui como que o Sebrae está fazendo esse trabalho. E uma fala importante também que o Geraldo colocou, eu acho que o Reginaldo colocou, é devolver ao profissional a responsabilidade que já era dele. Muitos municípios acabam pegando a responsabilidade, igual ele falou ali
analogia com um dentista, né? Se o dentista fez alguma coisa, um procedimento errado lá, é a responsabilidade dele. É a mesma coisa do profissional. E aí o Luiz Paulo ele vai falar sobre essa questão, né? Já que está devolvendo essa responsabilidade profissional, qual que é essa importância, né? Então a fala vai ser importante aqui do CREA, justamente isso, né? Não tem nada de novo, dando celeridade. Então muita burocracia criada justamente para a outra apresentação que foi. Muita burocracia criada, às vezes foi criada lá atrás e continua até hoje, muda esse governo, e isso vai ficando como trabalho dos governos anteriores. Então, até chegar a gente vai cortar. Mas não, a gente precisa mudar, devolver para o profissional e, além disso, modernizar. Igual eu falei assim, poxa, a gente não pode ficar cobrando garagem, né? Isso era do passado, então agora a gente vai mudar. Uma série de outras mudanças que eles fizeram. Bem, como que isso ocorreu? Como que a gente começou lá? A gente pegou justamente esses 112 municípios que foi feito lá em São Paulo, a gente trouxe para Minas, fizemos em 4 municípios, Lagoa da Prata, Divinópolis, que é a cidade do Luiz Paulo, Itaúna e Guaxupé. Então esses foram os primeiros trabalhos que a gente fez aqui, e a gente quer agora replicar isso para outros municípios. Então, por que a gente quer fazer isso? Justamente para vocês profissionais poderem ter mais flexibilidade, agilidade, poder colocar projetos, empreendimentos que realmente façam sentido naquela cidade, ou nessa cidade, por exemplo. Então, como que a gente faz isso? A gente entra no município, deixa eu ver aqui, coloquei rapidamente, eu só cortei, não fiz uma apresentação, porque isso aqui eu acho que depois a gente vai mandar para os participantes, é isso? Coloquei aqui só para a gente ilustrar o que a gente faz. Coloquei basicamente 6 premissas norteadoras dessa ação. Primeira, é reduzir a burocracia. Vocês viram aí que o prazo exclusivamente de Lagoa da Prata não era o problema. Então, quando a gente vai no município e fala assim, poxa, você tem problema com prazo? Não, eu libero aqui em poucos dias. Mas beleza, mas e a burocracia que tem ali por trás, que era o caso de Lagoa da Prata, Então a gente conseguiu simplificar essas rotinas internas da prefeitura e otimizar o tempo dos servidores. Porque eles não conseguem, as prefeituras não conseguem contratar mais servidor. Então como que a gente faz mais, aprova mais projetos, mais rápido, com a mesma quantidade de pessoas? É o que basicamente a gente faz entre as empresas, fazer mais com menos recursos. O segundo item, respeitar a capacidade institucional da prefeitura. Então a gente olha os equipamentos que eles têm, o quadro de pessoal que eles têm, e a gente vai trabalhar com aquela quantidade. A gente não fala que tem que contratar mais servidor, que precisa abrir novas vagas, trabalhando ali. O uso de tecnologia, o geoprocessamento, então, como a Lagoa da Prata colocou ali, já vai iniciar até para calcular a questão do IPTU. Então, eles vão fazer esse georreferenciamento, dar segurança jurídica, tanto para os profissionais quanto para a prefeitura. Então, aí, separar mesmo, Então, geralmente as prefeituras, elas recebem mais responsabilidade, e quando a gente faz isso, simplifica, a gente dá segurança jurídica para ambos os casos, Definir de forma objetiva os atores envolvidos, Então, o responsável técnico, o que ele tem que fazer, proprietários, a prefeitura, qual é o papel de cada um nesse processo, E por último, é o procedimento autodeclaratório para aprovar a certificação da conclusão da obra, Que aí para o futuro licenciamento do edifício. E eles colocaram lá, a boa-fé. Então, se todo mundo, eles acreditam que está correto aquilo que eles estão apresentando, Então, essas são as premissas que a gente trabalha junto com a prefeitura. Como que a gente faz? Isso para que é? Uma da parte da missão do SEBRAE é desburocratizar e melhorar o ambiente de negócio. Imagina você trabalhar num município que tem um ambiente igual o Lagoa da Prata, que é fácil, te dá segurança jurídica, te dá agilidade, ou você ir para um município que você demora 5, 6 meses para aprovar um projeto. Então, essa é a nossa missão. Quanto mais a gente ajuda os municípios a criar esse ambiente, melhor para vocês, empreendedores, empresários, que possam trabalhar com mais rapidez.
O objetivo, então, é da liberdade econômica e alguns objetivos específicos que a gente colocou é melhorar o ambiente que a gente trabalha com o servidor público, então a gente também pensa no poder público, simplificar os processos de licenciamento de obras, né, de edificações, e a transformação digital, que é aquilo que é o próximo passo que o Lagoa da Prata vai dar. E aí, aqui, basicamente, o que a gente faz? A gente tem um formato, né, que ele colocou lá 6 meses, né? A gente tem um formato aqui de... Tem que apontar para cá? Formato aqui, 125 horas. Estou acompanhando aqui, mas 125 horas de trabalho. Como que a gente coloca esse trabalho, né? Primeiro encontro, então a gente contextualiza com o município. Depois a gente faz 11 encontros, então é cansativo mesmo, né? 11 encontros de 4 horas, junto com cada departamento, né, da prefeitura que porventura passa. Tem prefeituras que são maiores, né? Guarulhos, por exemplo. Então é um trabalho muito grande com vários departamentos. Prefeituras menores, sim, menos departamentos, a gente vai fazer esse trabalho justamente. A mudança, ela nasce da própria prefeitura, né, dos próprios servidores. Então, o Sebrae não fala o que tem que fazer. A gente faz vamos colocar assim, uma condução de trabalho, claro que tem alguns objetivos, alguns direcionamentos, mas a solução nasce deles, né? Depois a gente faz atividade de consultoria, que aí é realmente mudar a parte da legislação, e a gente tem aí o encontro de encerramento. Então a gente tem essa etapa inicial. A segunda etapa, que eu vou colocar aqui, basicamente é acompanhar, né? Vou colocar aqui, deixa eu salvar. A segunda etapa seria a parte de, beleza, a gente estruturou internamente o código de obras, está muito bem estruturado, agora a gente precisa aprovar esse código. A gente precisa de um trabalho, né, colocar esse plano de ação, né, que foi desenhado lá na etapa 1, a gente precisa colocar esse plano de ação em prática. Muita gente fala assim, beleza, São Paulo era assim, né, só tinha a etapa 2, não tinha só tinha a etapa 1, não tinha a etapa 2. Tinha lá o plano de ação e a minuta do código de obras. O Sebrae saía. E a gente via que muitos municípios não iam para frente, não conseguia levar isso na Câmara, não conseguia juntar com a comunidade para aprovar aquilo. Ou aprovar até criticar aquele código que foi construído, né? Então a gente entra com essa segunda etapa, justamente isso, finalizando essa lei, fazendo um trabalho com as discussões com a sociedade civil e a Câmara. Então nossos consultores vão para a Câmara também, porque não é uma questão do prefeito ou do município, é uma questão do setor. Então a gente, como consultor, a gente ajuda aí nessa justificativa. Então independe se a Câmara é a favor, é contra, a gente entra com argumentos técnicos justamente para conseguir aprovar, onde que a gente conseguiu aprovar em a Câmara. Audiências públicas, então a gente aqui nesse aqui, a gente leva mais 3 meses, então esse trabalho de 6 meses seria isso. Na etapa 1, voltando ali, a gente tem basicamente esses 3, dentro da etapa 1 tem 3 etapas, né? Tem a etapa de diagnóstico, então onde a gente entra, ele vai conhecer a prefeitura, né? O fluxo processual, onde passa. Às vezes a gente entra igual um exemplo que eu sempre dou. O pedido é feito, né, do alvará da construção, e aí ele vai passar pelos departamentos da prefeitura. Ele chega num determinado departamento, por exemplo, de meio ambiente, e ele fica lá 30 dias, que é o tempo que foi estipulado pela prefeitura. Quando, no 29º dia, o servidor pega ali e fala assim, não, esse aqui não precisava passar aqui. Carimba e devolve, né, para o setor. Ou seja, ficou 30 dias parado e não precisava passar ali. Então, nesse diagnóstico, a gente faz esse mapeamento e a gente vai cortando esse processo. Não precisa? Então, por que não precisa? Esse tipo de empreendimento não precisa, então não vai passar. Então, a gente consegue encurtar e reduzir aí, essa burocracia. E monta também uma tabela. No Lagoa da Prata, acho que tinha mais de 30 tipos de problema e qual que seria a solução para esse problema. Então, no diagnóstico, a gente levanta os problemas e depois a gente vai dar solução para cada um desses problemas. Né? Depois, a gente tem uma parte de conceituação, no item 2, que é o plano de ação mesmo, elabora o plano de ação e a estrutura do código de obra. Alguns municípios, como, por exemplo, Poços de Caldas,
gente conversando lá com o prefeito, não tem código de obras. Então a gente vai ajudar o município a construir esse código de obras. Outros não tem. Outros, como o Povo Alegre, que está do lado ali, acabou de aprovar, mas o Sinduscom falou assim, ficou muito, né, eles aprovaram, mas ficou muito ruim, não modernizou. Então a gente vai entrar. Né? E por último, a gente entrega ali esse código de obras, né, pronto e o plano de ação. Né? E depois a gente vai para a próxima etapa, que seria a etapa aí de implantação. Sim, de uma forma bem resumida, né, essa etapa aí de 6 meses do SEBRAE é isso. E a gente, né, quer levar isso para mais municípios, né, justamente para aqueles municípios, tem municípios que falam assim, a gente já está bem aqui. Não, dá para melhorar ainda mais. Né? Sim. Sobre adesão, né? Isso é bacana. Cabe as duas formas. O SEBRAE, a gente, com eventos como esses, a gente vai fazer outros encontros, a gente está com o CREA também, para divulgar esse trabalho. Né? Então, a gente vai estar, se não me engano, no fórum, vai ter em novembro só para prefeitos, né? Justamente falando isso. Né? A gente tem esse produto e a gente quer ajudar vocês. Né? Então, tem divulgação mesmo. Aqui no Menascom a gente começou a fazer isso, vamos fazer em outros lugares. Governador Valadares, a gente vai. Então, onde que a gente está indo, a gente está divulgando, porque quanto mais municípios. Né? São Paulo fez 112 de 600 que eles têm. A gente tem 853, então a gente pode fazer muito, né, muito mais. Oi? Minas, quantos que a gente fez? A gente fez 4, mas temos mais 15 começando agora. Tem mais 15, eu não tenho essa relação, mas a gente tem. Você tem 4 no nível de Guarapari. Não está no nível. Eles estão caminhando. Por exemplo, Divinópolis, né? É aquela questão, Divinópolis, Itaúna, Lagoa da Prata e Guaxupé. Esses a gente já finalizou. Só que como o Reginaldo falou, tem a cultura interna da prefeitura dos servidores. Divinópolis está um pouco atrasada em função de alguns problemas internos, né, que precisa administrar. Alguns servidores, só está gravando aqui, mas alguns servidores falam que aquilo ali vai tirar o emprego deles. Mas, poxa, você vai tirar, não vai precisar passar aquilo, não precisa ter mais um carinho, isso eu vou perder o emprego. Na verdade, a gente precisa convencer os servidores que aquilo vai ser bom para eles, vai trazer segurança jurídica para eles, eles vão conseguir fazer mais com menos, com a mesma quantidade de pessoas. Né? O intuito não é nem reduzir. Menos burocracia. Né? Então, eles vão conseguir, em vez de ficar com aquela vida de trabalho para fazer, né, em 2, 3 meses, eles vão conseguir fazer muito mais rápido. Né? E aí a gente promove, né, então, novos, igual investidores, começam a ir para lá no município. Então, isso a gente tem que mostrar para os servidores. Né? Mas a gente tem uma lista de mais 15 para iniciar, mas a gente quer fazer mais de 200. Mas aprovar. E a gente, né, tem uma ajuda forte do Sinduscom, a Calma, né, o Sinduscom de Divinópolis. E aí, né, então assim, a gente finaliza essa parte, e aí a gente estava sentindo uma falta assim, beleza, fazemos isso, devolvemos, né, para os profissionais as responsabilidades, mas e aí, essa outra parte, né, que poderia complementar? E eu vou convidar o Luiz Paulo justamente para falar essa parte dos profissionais, né, para devolver. Municípios que não tinha nem emitia barraia, agora tá, então ele vai potencializar essa parte. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, né, agradecer a oportunidade aí com o pessoal do Sinduscom e da FIENG, né, que está promovendo esse fórum aqui, realmente muito importante. E também, né, parabenizar os vários jovens que a gente vê aqui que estão né, contribuindo aqui com o evento, porque isso que a gente está trazendo aqui é justamente o que os jovens estão precisando, que é essa questão da noção até do mercado de trabalho, o que ele tem que fazer, para onde que ele vai, né, com que parte da engenharia ele vai mexer. Então, assim, é um trabalho que a gente
vem fazendo, e a gente tanto quer informar o pessoal que trabalha no serviço público, quanto os nossos colegas profissionais, engenheiros e engenheiras aí. Então, para nós é muito importante. E através do contato que eu tive com o Jefferson, por causa do projeto lá de Divinópolis, a gente teve a ideia de criar esse grupo de trabalho dentro do CREA, que é Legislações Urbanísticas Municipais e Responsabilidade Profissional, para justamente, vocês vão se lembrar o tanto que vocês escutaram hoje, tanto na fala dos nossos colegas dessa palestra, quanto do colega do bombeiro. O colega do projeto de prevenção de incêndio também falou muito em responsabilidade do profissional. Toda hora eu estava escutando ele falar responsabilidade profissional. Porque aí a gente tem que entrar na questão. Como é que é esse negócio, essa responsabilidade? Beleza, a gente vai lá, vai simplificar as aprovações de projeto. Vocês devem ter reparado pela minha pergunta que eu quis, né, que a própria prefeitura desse para nós a resposta. Como que vocês fazem com o ABITSE? Responsabilidade do engenheiro. Se construiu, o código de obras, ele está desburocratizado, mas ele não está sem nada de parâmetro, não. Os parâmetros de você tem que cumprir tanto de iluminação, está tudo lá. Está tudo lá. Pé direito, altura, todos os quesitos importantes estão, é lógico que estão melhor escritos e tal, que estão modernizados, mas está tudo lá. Cabe ao engenheiro responsável pelo projeto, o engenheiro responsável pela execução, se responsabilizar por aquilo ali estar dentro da norma, se aquilo ali foi feito dentro dos critérios. A norma de desempenho não foi revogada por conta disso, não. A norma de desempenho continua valendo. Então, se a pessoa comprar uma edificação que foi aprovada por mancha, e a prefeitura não olhou nada dentro da casa, e não olhou também para dar o ABITSE, deu o ABITSE, se a pessoa tiver algum problema com desempenho lá da edificação, de conforto térmico, de conforto ambiental, a legislação continua valendo a mesma coisa. E quem é que vai ser responsabilizado? Antes era a prefeitura, que a prefeitura resguardava nós profissionais, indo lá e garantindo, ela só liberava se tivesse nos 30. Agora não. O que a gente está vendo é uma movimentação de desburocratização no sentido de que a prefeitura, como vocês viram aí, não é uma crítica, mas é uma constatação, e a gente precisa divulgar essa constatação, que é menos burocracia. Olha a quantidade de emprego que gerou em Lagoa da Prata. 2 anos, 2.000 empregos, isso é, né, o líquido lá, depois de tirar os desempregados e tal, sobrou a mais 2.000 empregos. Esse é o saldo, né? Então é uma questão que claramente a gente sabe que menos burocracia você tem mais desenvolvimento na cidade. Só que isso vem carregado por nós profissionais. E aí é que a gente precisa conversar. Aqui eu coloquei os nossos membros do grupo de trabalho. Infelizmente, só foi possível estar presente aqui nesse evento eu, né, como eu sou coordenador do grupo de trabalho, mas também fazem parte o engenheiro civil Gil Diniz Neto, o engenheiro eletricista Paulo Roberto de Paiva Novo, e também convidados que não são conselheiros do CREA, né? O André, o Luiz Otávio, o David Lucas, a Selma Elias, o Jefferson, o Leonardo Mol, que também ele está muito ligado ao projeto, ele é gerente regional da FIEM, do Samurai, o Salustiano e o Bernardo. Então, esse é o nosso time de especialistas que a gente está trabalhando lá no CREA, fazendo as reuniões lá todo mês para poder chegar a montar esse material que a gente fez, um hot site, explicando sobre essa questão da desburocratização e da responsabilidade profissional. Aí,
vamos fazer aqui um panorama primeiro, que a gente também precisa entender, e é até bom, né, a gente ter aí uma plateia majoritária de jovens, que é a gente entender quem que é quem e qual que é a responsabilidade de cada órgão quando a gente está falando de sistema Conferia-CREA. O Conferia, né, é o nosso primeiro, que foi criado lá pelo decreto 23569 de 33. Ele é o nosso Conselho Federal e a responsabilidade do Conferia, resumidamente, é lógico que tem outras coisas que eles fazem, mas principalmente produzir a legislação. Então, assim, toda resolução que tem, é o Conferia que faz, não o CREA. Então, aí também é importante a gente saber o que cada um faz. Então, quando a gente vai falando de alterar alguma norma, alterar alguma resolução do nosso sistema, que afeta a nossa profissão de engenharia, a gente está falando de alterar no Conferia. Não tem nada de CREA que sobreponha as decisões do Conferia. O CREA, né, que os conselhos regionais eles foram criados depois pela nossa lei da profissão 5194 de 66, e a principal função dos conselhos regionais, né, do CREA, é operacionar a fiscalização. Então, assim, não tem um fiscal que vai na obra que ele é do Conferia, ele é do CREA. Então, o CREA é quem pega as resoluções federais que o Conferia faz e aplica ela em cada estado. Então, cada estado vai ter ali o seu CREA para poder operacionalizar isso. Então, a gente tem esse braço que faz a questão, ele é um braço mais executivo, digamos assim. Não tem muitas... Tem algumas, mas muito específicas e poucas. Que é a questão assim, de uma decisão do CREA que fale alguma coisa, que determine alguma coisa. Geralmente é só para poder explicar alguma posição do Conferia ou determinar alguma coisa assim, muito específica, mas são muito poucas. Aí, a gente tem também a mútua, que às vezes as pessoas, os nossos colegas comentam assim, mas eu pago o CREA e não tem benefício nenhum, eu não recebo benefício e tal, porque o pessoal da OAB, às vezes faz uma comparação, né, com o conselho da OAB ou o CRM e tal, eles têm plano de saúde, eles têm acesso a isso, acesso àquilo, aí a pessoa às vezes fica buscando algum benefício no CREA. O benefício não está no CREA, o benefício está na mútua. A mútua que foi criada para poder fornecer os benefícios para nós. Então, quando a gente falar de benefício, é lógico que o CREA também, principalmente essa gestão, ela valorizou muitas entidades de classe, então acaba tendo muitos cursos gratuitos ou cursos e eventos técnicos. Então, o CREA também ajuda a fomentar, porém, a nossa caixa de assistência, ela tem plano de saúde com preços menores do que qualquer operador de plano de saúde do mercado, ela tem plano de previdência privada com as melhores taxas, que se você for comparar com qualquer banco, não tem como. Por quê? Porque ela é feita para dar benefício, ela não é feita para dar lucro. Ela é como se fosse um banco, só que sem a questão de dar lucro. O negócio dela é dar benefício para a pessoa. Tanto que até tem um benefício lá, que é assim, se você está desempregado, você não tem fonte de renda nenhuma, você solicita na multa, comprovando e tal, como se fosse um seguro-desemprego. Aí você recebe ali um dinheiro da multa durante determinados meses e tal, porque você está sem serviço. Então, assim, tem muitos benefícios. Tem empréstimos que eles emprestam para a gente poder até construir, e o limite, o juro é extremamente baixo. Então, assim, é uma coisa que é feita só para dar benefício, porque não tem o lucro. Ele é só o mínimo dos juros, que é o que, para ele não tomar prejuízo. Cobrou esse mínimo aí para não tomar prejuízo, o resto é do profissional. Então, é uma oportunidade ideal para todo mundo conhecer a mútua aí. Também lá no hot site tem o link lá do site da mútua, tem os links de tudo. E aí a gente tem as associações, clubes, institutos, sociedades, que são as nossas entidades de classe. Essas entidades de classe é quem vai representar o profissional.
Então, às vezes também a pessoa fala assim, mas o CREA não defende o profissional. Então, o CREA não foi criado para defender o profissional. Ele foi criado para fiscalizar o exercício da profissão. Quem está ali para poder defender e representar o profissional são as associações, as entidades de classe, o sindicato, no caso de engenheiros funcionários, para poder saber se está cumprindo o salário mínimo profissional. Isso aí já é função das entidades de classe e dos sindicatos. O CREA também faz, mas em menor escala. A entidade de classe existe para isso. Aqui a gente tem uma visão geral aqui. Hoje a gente está com mais de 80 unidades de atendimento, né, que são, antigamente era chamado de inspetoria, mas hoje, antes tinha inspetoria e escritório, agora a gente está padronizando a nomenclatura para tudo, unidades locais de atendimento. Então, até coloquei o link aí na apresentação para o link do site, né, que vai ter lá todas as unidades de atendimento e o contato de cada uma, caso você precise de entrar em contato com o CREA de alguma outra cidade e tal, tem lá no site do CREA. Aqui os contatos, né, porque hoje o telefone do CREA e o e-mail é só esse 0800 aqui, ele é uma central, e aí dali ele te direciona para onde você tiver a dúvida. E essas unidades de atendimento estão sendo substituídas pelo CITAC, que hoje em dia a gente consegue fazer tudo que a gente precisa fazer no sistema, tudo online. Você não precisa mais ir à inspetoria. Você consegue fazer qualquer solicitação de qualquer serviço que você precisar do CREA, tudo pelo seu CITAC, né, que é o sistema nosso de serviço. Além disso, também existe, né, o CREA Júnior nas faculdades, para poder a gente já instruir os profissionais de como que funciona o sistema, como é que funcionam as responsabilidades dentro das faculdades, né, que é a função maior do CREA Júnior. Beleza, essa parte aqui, depois, essa questão da lista de transmissão, é importante também, se vocês aderirem a essa lista de transmissão, esse QR Code ele vai dar para um formulário, né, por conta da LGPD você tem que autorizar e tal. Depois, como essa palestra vai ser enviada para vocês, vocês podem se cadastrar, porque aí você vai recebendo informações do CREA, se tiver alguma ação do CREA na sua região, ou dependendo do assunto que você selecionar, você vai recebendo diretamente no seu WhatsApp as notícias importantes ali do nosso conselho. Beleza. Então, a gente precisa conversar sobre a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Essa ART, ela aí é que a gente entra nessa parte de responsabilidade profissional. Vamos lá. Quando a gente está falando de responsabilidade profissional, esse slide ele tem bastante texto que eu tirei até da própria resolução e tal. Eu vou mais comentar e aí depois vocês, como vocês vão ter acesso à palestra, vocês fiquem de olho ali, tem os links, tem as referências tudo direitinho, vocês sabem de onde que eu tirei as informações. O que acontece? Até fiz algumas anotações aqui. Pode você ver. Primeiramente, né, esse trabalho do SEBRAE, o que ele busca? Desburocratização. Por quê? Porque na maioria esmagadora das cidades de Minas Gerais é extremamente complicado você começar uma construção. Então, para a pessoa que quer promover o desenvolvimento, vocês viram que quem estava mexendo com isso lá em Lagoa da Prata? O secretário de Desenvolvimento. Porque ele sabe que se fizer uma desburocratização na legislação e for mais fácil você abrir empresas, mais fácil você construir, mais empresas vão querer ir para a cidade. Então é uma preocupação legítima e totalmente correta, no meu ponto de vista. Porque a gente tem a lei da liberdade econômica, que dá a legalidade a isso, e a gente fazendo a desburocratização, eu fui anotando conforme a gente via a apresentação do pessoal de Lagoa da Prata, a gente tem mais rapidez
né? Vocês até viram que ele falou que não era tanto o problema deles, a questão é que tinha que modernizar mesmo, mas na maioria dos locais o problema é a lentidão. Lá em Divinópolis, prédios assim demoravam 1, 2 anos para aprovar. Agora, eu até parei de mexer com a aprovação de projetos porque, nossa senhora, é muito moroso e estava muito complexo. E como o Jefferson falou aqui, lá em Divinópolis ela é um exemplo ao contrário, entendeu? Lagoa da Prata é um exemplo bom. Divinópolis é um exemplo do que não fazer. Porque assim, já era para esse trabalho do Sebrae estar pronto. Só que eles preferiram fizeram outras alterações no Código de Obras durante o trabalho do Sebrae. Se o Sebrae já estava fazendo o trabalho de modernização do Código de Obras, para que ficar fazendo projeto de lei para alterar o Código de Obras durante o trabalho do Sebrae? Então, assim, era um negócio totalmente sem sentido o que eles fizeram lá em Divinópolis. Né? Você fala a política no geral e acaba que o pessoal do Sebrae está lá, tentando ajudar, tentando resolver, porque a ideia é essa: você desburocratizar, você tem mais rapidez, que dá mais desenvolvimento, que mais empresas vão querer construir, vão querer atuar ali naquela cidade, e, consequentemente, você tem mais empregos, igual você já viu o caso lá de Lagoa da Prata. E aí, a gente precisa falar, também tem a questão que o Geraldo comentou da burocracia ter um custo em torno de 12% da obra, que é uma informação que, assim, valida totalmente esse trabalho. É uma coisa assim, a gente precisa desburocratizar. Só que aí, a gente chega na onde vem a parte, beleza, nós vamos desburocratizar como? Então, nós vamos simplificar a aprovação de projetos. Nós vamos mexer com aprovação em mancha, né? Lá em Taubaté, eles têm até se vocês entrarem depois no site da Prefeitura de Taubaté, vocês vão ter acesso lá ao modelo de projeto, como que eles aceitam lá. É mais ou menos aquilo ali, entendeu? É só o contorno da casa, depois é um blocão para mostrar a altura de cada pavimento, a altura máxima para ver se atinge o gabarito, né, determinado pela legislação, e é aquilo ali. Aí vai lá e aprova. Beleza. Só que se der algum problema, isso fica na responsabilidade do engenheiro que fez a anotação de responsabilidade técnica. Por isso que é tão importante a gente entender isso. Porque o que isso pode causar para nós? Além de problemas judiciais, a gente tem a questão ética do engenheiro. Porque o engenheiro, ele não... Uma coisa que é muito importante, gente, não existe aquela questão assim, mas eu só assinei a execução e o cliente contratou um pedreiro para poder construir, então eu não tenho responsabilidade, não. Tem. Quem tem a responsabilidade é quem assinou. Não existe, para a lei, não existe assinar, existe fazer. A anotação de responsabilidade técnica é um contrato, você dizendo que você fez o que está anotado lá. Então, tem muitos casos que chegam para nós de denúncia ética. Muro de arrimo que caiu. Primeira coisa que a gente pergunta: quem que é o RT da execução? É a primeira coisa. Mas eu assinei essa execução aqui. Aí o que mais acontece, tipo assim, o muro de arrimo caiu, alguns dias depois o engenheiro dá baixa na RT. Não posso saber. Nem ia na obra. Se isso acontece, eu posso saber que nem na obra ele ia. Então, existem muitos casos genéricos desses assim, que acontecem e os nossos colegas engenheiros são responsabilizados. Porque você é responsável, você assinou. Não tem pedreiro ser responsável. Quando a gente fala do nosso código de ética, está lá no nosso código de ética, é nossa função garantir a segurança e garantir que todos os projetos e todas as nossas obras atendam às normas. As normas não deixaram de valer. Só que a prefeitura vai parar de olhar. Então pensa assim, quando você faz um projeto de uma estrutura, não tem ninguém que fiscaliza o seu projeto de estrutura. Seu projeto de estrutura, seu projeto de instalações elétricas. A CEMIG olha, mas ela olha só o padrão, ela não vai olhar dentro da casa como é que está a sua instalação elétrica. Então assim, você faz, você garante a norma. Arquitetônico vai passar a ser assim também.
A prefeitura não vai ficar conferindo arquitetônico, não. Então a gente precisa ter essa noção. O que isso pode interferir? O pessoal pode fazer um arquitetônico, já vi casos assim, de uma igreja, e essa igreja passava na prefeitura, a prefeitura foi lá, só que a prefeitura falou assim, de acordo com a ideia deles, era assim, ó, não quero nem saber do projeto, não passa. Tinha uma rampa, ela começava na quina da porta, já era rampa, não tinha um patamar depois da porta, né? Então ali o bombeiro não aprova. Então assim, é uma arquitetura que gera um custo e um transtorno extremamente complicado. E quem que errou? O cara que fez o projeto arquitetônico dele, ele não tem que garantir se só passou na prefeitura tá bom, não. Ele tem que garantir que atenda todas as normas. E no bombeiro tinha que passar, senão não pega... Ó, passei aqui sem querer. Senão não pega a VCB, e aí não passa. Então esse tipo de problema na arquitetura pode levar o nosso colega a sofrer um processo de denúncia ética que vai chegar lá no CREA e vai tomar uma punição ética. Só para resumir, qual que é o problema dessa punição ética? Advertência, as punições éticas são advertência reservada, censura pública ou cancelamento do registro. Advertência reservada, beleza, toma um monte de advertência reservada, dependendo da punição e dependendo do que for, mas a censura pública, se você toma 2 censuras públicas, cancelamento de registro automático. Então, assim, dependendo da gravidade do problema que a pessoa causar, e ela for tomar uma denúncia ética e tomar uma censura pública, ela só pode tomar mais uma. Então, na verdade, ela só pode tomar uma, porque na segunda já tem que abrir, o CREA abre automaticamente um processo de cancelamento do registro. Pessoa com 2 censuras públicas num prazo de 5 anos. Eu acho que tem esse prazo de 5 anos aí no caso, né? Então, a gente tem essas questões que a gente, como profissional da engenharia, tem que entender tudo que envolve a questão da desburocratização. Nós temos que valorizar nosso serviço. Não é porque o projeto vai ser simplificado, não, então agora o projeto vai ficar muito mais barato. Não vai, não. Se bobear, tem que ficar até mais caro. Porque não vai ter ninguém para poder conferir seu projeto mais. Como que um projeto vai ficar mais barato? Ele vai ficar com menos desenho, ele vai ficar infinitamente com mais responsabilidade. Então, assim, isso precisa ser conversado. A gente precisa conversar mais com nossos colegas, porque senão, vocês estão vendo como é que está o mercado para nós engenheiros. Como que isso vai ficar depois? Porque o cliente vai chegar e vai falar assim, não, o projeto seu não tem nada desenhado aí, como é que você está me cobrando mais caro? Eu estou cobrando mais caro porque o que você vai fazer lá dentro? Porque além dela aprovar, ele vai ter que ter um projeto para construir. Porque como é que ele constrói sem ter a divisão dos pontos? Ele tem que ter 2. O cliente tem que fazer 2. Só que a prefeitura só vai obrigar um. Vai ficar complicado o mercado. O pessoal que mexe com construtora já sabe, para eles é de boa mesmo, eles fazem todos os projetos porque eles sabem que tem que garantir ali, mas os nossos colegas do varejinho, a gente tem muito trabalho a fazer aí, gente. Muito trabalho. Nos tipos de RT, a gente tem a RT de obra-serviço, a RT múltipla e a RT de cargo e função. A gente precisa esclarecer algumas coisas aqui em relação a esses tipos de RT aqui, que são muito importantes. Então, na RT de obra-serviço, aqui é onde a gente vai determinar quem contratou, quem foi contratado. Opa, peguei esse aqui de novo. Quem contratou, quem foi contratado e para fazer o quê? É isso que é um RT. Porque na hora da gente buscar assim, mas deu problema na minha parte hidráulica da minha casa. Você é responsável pela parte hidráulica? O que você colocou na RT? Você colocou o que era e não fez? Aí você está ruim. Não coloquei. Eu era responsável só pela execução da estrutura.
Não, você não é responsável pela execução da parte final. Só que, por pressão, antigamente, antes da RT estar nesse sistema do CIPAC, ela era aquele modelo antigo e tinha um código lá de execução de obra 2644. Esse código 2644, ele é tipo assim, execução da obra inteira. Isso daí, para muita gente, é ótimo, porque é simples. Vai lá, anota no código só e está pronto. Só que, você tem noção do que a obra inteira é inteira. Então, você tem que saber se você está fazendo, se você não está fazendo, se você está executando ou não, você é responsável por tudo. Então, para quem já vai ser mesmo responsável, porque está ali na obra, mexendo e coordenando o pessoal da execução, beleza. Mas aí a gente teve que voltar, fizemos uma decisão de Câmara lá na Câmara de Engenharia Civil, para poder escolher o código 1.1.6. Depois eu vou... Se eu não me engano, essa decisão até está no site lá do CREA, e vai estar também o link no hot site, na apresentação, que vai chegar para vocês. Aí esse código 1.1.6 virou o novo 2644, responsabilidade da execução por tudo. Então, assim, para algumas pessoas é bom, só que não posso deixar de alertar. Se chegou lá, não tem acessibilidade. Você imagina, aprova um projeto simplificado, beleza, constrói rápido, fomenta emprego e tal, só que na hora de ver, não tem acessibilidade. A pessoa vai denunciar quem? Responde para mim, quem que ela vai denunciar? O responsável, ué. Não é só Zé Pedreiro, não. É o responsável técnico que vai tomar uma denúncia ética e vai tomar uma censura pública muito bonita, para, infelizmente, aprender na prática o que significa responsabilidade profissional. Infelizmente. Eu não tenho orgulho nenhum de estar lá no CREA decidindo sobre punição ética em colega nosso profissional que faz algum problema, faz um negócio errado. Não tenho, sabe, orgulho de punir um cara, porque poderia ser eu. Então, assim, a gente precisa divulgar mais, por isso que eu me envolvo tanto nessa questão de divulgar essas informações. A gente precisa divulgar mais. As pessoas precisam ter noção do que é essa responsabilidade, do que está em jogo. Porque senão, acontece igual nossos colegas de Brumadinho lá. Vocês acham que a Vale parou? A Vale parou de produzir minério, de minerar em Minas Gerais? Não, né? Mas todos os engenheiros que estavam envolvidos lá, tudo registro cancelado. Tudo. Esses colegas estão sem registro de engenheiro, tá? Aí você imagina. A empresa não é responsável. Eu vou chegar nisso quando eu chegar na RT de cargo de função. Mas uma coisa importante aqui de eu ressaltar dessa RT de obra de serviço você é um serviço, uma edificação ou um contrato que você pode colocar vários serviços nessa RT. Eu estou explicando assim para diferenciar ela com a RT múltipla. Então você tem ali uma obra, por exemplo, de uma construção de uma casa, e você pode ser responsável pelo projeto estrutural, arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, com um documento só. Beleza? Um local e vários serviços. A RT múltipla, ela já é um pouco diferente. Ela é um serviço e vários locais, vários clientes. Por exemplo, tem algumas atividades, não é todas, né? Tem algumas atividades, eu até coloquei, se não me engano, eu coloquei o link do... Coloquei. Vocês têm acesso aí à lista de serviços que você pode fazer com a mútua. Mas é serviço de rotina, é serviço que é o mesmo serviço, muda só o endereço. Por exemplo, o pessoal das concreteiras. Tem que tirar RT, todo caminhão tem que ter uma RT. Todo caminhão de concreto, produziu concreto, tem que ter uma RT. Como é que ele vai emitir uma daquela RT grande lá para cada caminhão? Não tem como. Então, ele emite a RT múltipla. Então, é um serviço, produção de concreto,
E aí, cliente A, cliente B, cliente C, cliente D, ele abre essa RT no início do mês e vai fechar no final do mês. E vai emitindo cliente ali dentro dessa RT. Então, a diferença delas nesse sentido. E aí, uma particularidade, tanto na mútua, quanto, particularidade não, uma coisa que elas têm em comum, é o seguinte, que é essa última coisa aqui, ó. Compete ao profissional cadastrar a RT no sistema e a pessoa jurídica fazer o recolhimento do valor, ou seja, pagar a RT, quando o responsável técnico desenvolver atividades em nome daquela pessoa jurídica. Por exemplo, engenheiro de prefeitura. Você trabalha na prefeitura, você tem uma RT de cargo e função para a prefeitura. Aí vamos supor que você vai fazer um projeto para a prefeitura. Você vai pagar a RT desse projeto? Não vai. Porque você está fazendo aquele projeto e quando você vai fazer a RT, lá naquele cabeçalho lá, você coloca o código da empresa. Você põe o código da empresa lá e emite a RT. Quando a RT é desse jeito, a obrigatoriedade de pagar a RT é da empresa que você está representando. É da empresa que você tem o cargo de função lá. A RT de cargo de função. E essa RT de cargo de função é uma RT que eu até estava conversando com o pessoal, o meu novo desafio, que é explicar para as pessoas o que é essa RT de cargo de função e qual que é a responsabilidade que se assume quando você está com uma RT de cargo de função para uma determinada empresa. Por quê? Porque existe uma cultura de alguns profissionais, infelizmente, que é assim, eu assino por não sei quantas empresas. Por quantas empresas que você está assinando? Peguei uma empresa aí para eu assinar por ela. Vai ser o responsável. Por quê? Gente, sabe quando o CREA vai lá e multa aquelas empresas que não estão registradas no CREA? Vai lá e multa ela pelo artigo 59, o artigo exercendo serviço de CNPJ, exercendo serviço de engenharia, sem registro no CREA. O CREA vai lá e multa aquela empresa, que ela estava fazendo um serviço, ela tem atividade de engenharia e não tinha registro no CREA. Para registrar no CREA, tem que contratar um engenheiro. Ela é obrigada a contratar um engenheiro. Por quê? Porque a empresa não pode ser responsável técnico por nada. Quem é responsável técnico? É nós, engenheiro. Só. Então, quando dá um problema, sem citar nomes, contar um outro caso, genérico. Aconteceu um problema lá, que o cara foi construir, e aí contratou a laje de uma empresa. Beleza, contratou essa laje dessa empresa e tal, e aí essa empresa não tinha na atividade dela atividade de fornecimento de concreto, mas estava vendendo fornecimento de concreto junto com as treliças da laje, ferragem e tal, vendendo tudo. Já está errado porque ela não podia estar vendendo fornecimento de concreto. Quem vende fornecimento de concreto é concreteiro. Beleza. Na hora de entregar, aí foi outra empresa, uma concreteira, entregou o concreto. Beleza, entregou o concreto. Quando passou um tempo dessa concretagem, foi ver, o cara tinha comprado o concreto de 25 MPa, o cara fez um rompimento e extração de corpo de prova, resistência foi 4 corpos de prova. 2 deles deu 3, um deu 5 e o outro deu 6. 6 MPa, o que deu mais, sendo que contratou 25. Ou seja, vai ter que demolir e jogar no chão. Aí o cara pegou e fez a denúncia no CREA contra as duas empresas, a concreteira e a outra empresa que foi de quem ele comprou. Ele nem sabia que tinha essa outra empresa concreteira, ele estava negociando era só para a primeira. Aí tá lá, na denúncia está o nome das empresas. Na hora que chegou para mim o processo ético, chegou no nome de quem? Deu uma chance. Do responsável técnico pela concreteira ou pela empresa, a primeira empresa lá. Não é na empresa. A empresa não tem falta ética. Quem tem falta ética é quem tem CREA, é nós.
É profissional que tem falta ética. Então, na hora da gente dar uma censura, na hora da gente dar uma punição, você vai punir o colega profissional que é responsável. Ah, mas eu assinei, eu sou só RT de carga e função. Você é RT de carga e função de uma empresa, e essa empresa está fazendo as coisas totalmente fora de norma e sem contratar outro para emitir RT daquilo. Vendendo laje, não tinha RT da laje no processo não, tá? Então assim, laje sem RT, concreto sem RT, não tem RT de nada. Quem que tomou? O único cara que o CREA acha ele primeiro, porque está lá no registro da empresa, a empresa tem registro no CREA. Responsável técnico da empresa, ele vai tomar a punição ética. Então, é lógico que é um tipo de situação muito no início, vai ser investigado, todo fornecido todo o direito de ampla defesa para a pessoa, e aí apurar todos os fatos, vai chamar todo mundo, conversar com todo mundo, explicar, tem alguma documentação que você quer apresentar, vamos ver tudo, e aí chegar se vai ter punição ou não. Mas entende o que eu estou querendo dizer da responsabilidade? Na hora de chamar, chama é o engenheiro. A empresa, eu não quero nem saber quem que é o dono da empresa. Ele não é engenheiro, não é ele que é o responsável. Quem é o responsável é quem assinou a RT. Então, a gente tem aqui também que a responsabilidade de pagar RT é sempre de quem contrata a RT de carga e função, né? Compete ao profissional cadastrar a RT no sistema e compete à empresa fazer o pagamento dela. Aqui, a gente também tem a questão da RT ter que ser registrada sempre antes do início da atividade. Isso é muito importante, porque nenhum serviço pode começar sem ter uma RT. Então, outra coisa que a gente precisa estar ciente. Pensa para você ver. Se o cara começa a construir, e aí você não emitiu o RT para ele ainda, só que ele tem um contrato que ele te contratou. E aí a obra do cara é montada por falta de contratação de profissional, porque como não tinha RT, o CREA não identifica, né? Ele não identificou que foi contratado. Então ele multa o proprietário por falta de contratar um profissional para fazer aquele serviço. Aí depois, o dono vai lá e fala assim, não, mas eu contratei sim, olha o meu contrato aqui. Aí a multa pula para o colega profissional. Então assim, você foi contratado, só que você não emitiu o RT. Então, de novo, responsabilidade profissional. Aqui a questão... é porque às vezes a pessoa acha que porque ela assinou uma RT de cargo ou função, ela não precisa emitir uma RT para cada serviço que ela faz. Sim, precisa. Então, assim, se você é RT de carga e função de uma empresa, e essa construtora, por exemplo, vai fazer uma obra, você tem que emitir a RT do serviço da obra, ou do serviço do projeto. A sua RT de carga e função, ela é para poder te localizar como responsável técnico da empresa, não como responsável técnico de cada serviço. Cada serviço tem que ter a sua RT separada. O registro é feito lá no sistema, através do profissional. A RT só vale depois que foi paga a RT. Se ela estiver só cadastrada no sistema, é como se ela não tivesse, não vale. Então não existe assim, eu cadastrei a RT lá, só que eu esqueci de pagar, para ver se atenua a situação e tal. Não adianta. A RT só vale se ela estiver registrada, e ela só é registrada depois que ela é paga. Dentro do site do CREA tem as tabelinhas de serviço, as tabelinhas de valor de RT. Ali, a questão da RT múltipla. Parece que a bateria está meio fraca. Mas ali vocês vão reparar que se o serviço de engenharia for até R$500, o valor da RT múltipla é R$1,72. Que é realmente para aqueles casos onde a pessoa faz o mesmo serviço,
E é um serviço relativamente simples para um monte de gente. Então, assim, você tem, por exemplo, a emissão de laudo. O laudo também é uma coisa que dá para emitir. Às vezes tem aquele pessoal que trabalha para caixa e tal. Tem um monte de serviço que dá para a pessoa fazer pela RT Múltipla. Recarga de extintor, tem atividade para isso também, e também pode fazer por lá. Projeto nenhum, tá? Não tem projeto, execução de obra, nada. Isso aí não tem, não. É só um serviço que realmente é uma coisa que dá para ser repetido, né? Antes a gente tinha a RT complementar e a RT de substituição, que é quando você precisa alterar alguma coisa no seu documento de RT, e hoje passou a ser só a RT de substituição. Então é só a RT substituta, não tem mais a RT complementar. Até existe uma lista de dúvidas que o pessoal lá do CREA e até de outros CREAs estão enviando para o CONFEA esclarecer em relação a essa questão, principalmente essa questão aí de substituta, porque às vezes a pessoa só alterou o valor do contrato, só tem um aditivo em relação ao valor do contrato, aí você precisa fazer uma RT substituta para isso e tal. Então, assim, ao invés de ser uma complementar, né, que seria adicionar, fazer esse aditivo no contrato e tal. Então, é uma das coisas que estão mandando lá para o CONFEA tirar essa dúvida, porque nessa nova resolução saiu agora em 2023 e ainda tem muita gente com dúvida ainda. Muitos CREAs até com dúvida de como aplicar essa questão da RT de substituição agora. Baixa de RT. Isso aqui também a gente tem que conversar. Principalmente em relação a essa nomenclatura. Porque, assim, né, o pessoal que vai escrever essas resoluções, sei lá de onde é que eles tiram essa nomenclatura. Mas baixa de RT, primeiramente, baixa não é cancelamento, tá? Baixa não é cancelamento. Quando a gente faz um serviço e esse serviço termina, o que informa para nós que o serviço terminou é a baixa. Então, a baixa não é um negócio assim de cancelar, vou dar baixa na RT e não sou mais responsável. Não, é sim. Você é responsável da data da baixa para trás. Da data da baixa para trás, você é responsável. A baixa só informa que aquele serviço acabou. Tanto que, se você estiver fazendo uma RT só de projeto ou só de laudo, entregou o laudo, baixa a RT. Seu serviço está pronto. Na obra não tem que ficar pronta. A sua RT não é de execução de obra. O serviço que você foi contratado foi fazer o projeto. Entregou o projeto, está pronto. Baixa a RT. E por que eu estou falando para baixar todas as RTs? Por quê? Enquanto você não baixa, a sua RT está ativa. Se a sua RT está lá no sistema ativo, e vamos supor que você emitiu uma RT de execução de obra, e aí o seu cliente foi lá e construiu uma casinha, e a RT está lá aberta, a execução de obra, você nunca deu baixa nessa RT. Aí, passa um ano, passa 2 anos, o cliente já terminou a obra, o cliente resolve fazer uma reforma. Aí começa a fazer uma reforma lá e tal, está fazendo uma obra. No que ele está fazendo essa obra, quem é o responsável por essa obra? O cara que deixou a RT aberta. A RT dele está aberta ainda da construção da casa. Ele não fechou ainda. Então, assim, é lógico que vai ter uma discussão. Ah, mas a minha RT foi de uma construção de 50 metros quadrados. O cara está fazendo uma ampliação. Você vai ter que provar que o focinho de porco é tomada. Porque que a sua RT está aberta, ela está. Então, assim, contra fatos, você vai ter que ter muito argumento. Então, essa questão da responsabilidade, a gente saber como é que funciona a responsabilidade, por que é o meu papel, né, esclarecer isso para vocês? Porque tem muito colega nosso tomando punição ética por uma coisa de desconhecimento, da prática comum, trem que não pode fazer, gente. Fez o serviço, entregou, baixa RT. Porque senão depois, chega lá, o CREA vai fazer uma fiscalização. Ah não, começou a fiscalizar aqui, tem uma RT de execução de obra, tem um responsável. Vai lá, identificou o responsável. A obra é aquela. Então, ah não, identificou o responsável.
Cadê sua placa de obra na frente da obra? Não tem, né? Porque já terminou tem muito tempo, assim, na sua cabeça já terminou. No sistema não terminou a obra, não. Então, para o sistema, só termina quando você baixa ela. Então, lembrar sempre disso. A gente colocou até aqui uns tipos, né? Porque a pessoa pode tá baixando RT por conta de alguma rescisão de contrato. Eu coloquei tudo que tem aí na norma. É muito importante vocês verificarem essas questões, entender, quando você for dar baixa numa RT por um distrato, alguma coisa assim, faz laudo, tira foto, coloca todas as informações para você provar que você é responsável até a obra desse jeito. Porque quando você dá baixa, o cara fica sem RT daquele serviço. Então o CREA vai lá, porque o cara tem que ter a RT daquele serviço. Geralmente não é de uma execução de obra, por exemplo. Então, na hora que você dá baixa assim, o CREA já vai atrás. Opa, cadê o responsável técnico? Esse aqui saiu, cadê o outro? Então, é importante você provar até onde que você é responsável, porque senão depois você acaba sendo responsabilizado por tudo, se não tiver as informações corretas. Então, esse documento nosso de ART, gente, vocês têm que entender que não é um papelzinho, não é o assinar, não tem assinar. Outra coisa, só fazer um parêntese, né? Eu falei esse negócio de assinar e lembrei aqui de uma frase. Que às vezes a pessoa pergunta assim, mas eu sou formado em tal coisa, um engenheiro assim, engenheiro civil, engenheiro ambiental e tal, o que eu posso assinar? Você pode assinar o que está na sua atribuição e o que você pode, ou o que você sabe fazer. Por quê? Se você fizer um serviço que você não está sabendo fazer e der um problema, você vai ser punido na hora que der um problema. Então não tem, o que eu posso assinar? Assina o que você sabe fazer. Não assina uma coisa que você não sabe fazer. Porque se der um problema, é você que vai ser o responsável. Então a questão nossa é essa. É justamente essa. Por isso que tem aquela briga lá entre os engenheiros civil e eletricistas para saber até onde que a gente pode fazer de instalação elétrica e tal. Gente, engenheiro civil, eu vou fazer um projeto elétrico de um prédio de 20 pavimentos? Não tem condição, não tem conhecimento para isso. Então, não vou fazer. Vou ou passar o projeto para um parceiro engenheiro eletricista, ou contratar o engenheiro eletricista e colocar ele para fazer para mim, alguma coisa assim. Agora, eu não vou fazer. Eu não tenho conhecimento para isso, então não faço. Então, quem vai ser o responsável é quem fez. Aqui, também, né, acho que eu não falei sobre esse último aqui. Tá. Eu já estou finalizando aqui já. Questão da baixa. Pode ser dada por algum tipo de interrupção permanente ou temporária. E também a baixa pode ser dada ou pela empresa contratada ou pelo CREA. A empresa contratada também pode pedir baixa e o CREA também pode pedir a baixa daquela RT. E aí tem as nossas justificativas. Outra coisa é a nulidade da RT, que é justamente, ela até trata aqui de uma daquelas questões que eu acabei de falar, de você fazer o que você sabe fazer, que é ali, ó. A segunda lá, verificar a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do responsável. Técnico à época do registro da RT. Então, assim, fazer uma RT ou assinar uma RT que você não tem atribuição para aquilo, que você não sabe fazer aquilo, a RT automaticamente é nula. A RT é anulada. Então, nem vale aquela RT. Então, assim, é como se a pessoa não tivesse contratado. Então, você está causando mal a você e a quem está te contratando. Beleza? Espero ter colocado aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês sobre essa questão da responsabilidade. E agradecer de novo aí o pessoal da FIEM a oportunidade de a gente ter esse debate aqui sobre isso. Pessoal, a gente está no horário, né? 16 horas e 55 minutos, o horário que estava previsto, né? É agradecer mais uma vez, né? Então, assim, a gente está com essa parceria, mostramos aí
os trabalhos que estão sendo feitos com os municípios, mostramos, né, o trabalho, né, o que gera esse trabalho, né, aumentem a responsabilidade de vocês. O Sebrae está à disposição, né, junto com o CREA, a gente vai continuar fazendo esses trabalhos, e o que precisar é só procurar aí, a gente dá todo o apoio para vocês. Luiz também, de CREA. Um abraço para o meu amigo bacana dos Borges. Eu gosto muito do Lúcio. O Lúcio estava passado da FM, eu me aproximei dele. Grande parceria, prestígio dele, primeiro dia que eu assumi a Câmara. Então, um abraço para o Lúcio. Eu converso muito com ele, mas foi muito interessante isso para nós, para as pessoas poderem entender. Às vezes as pessoas não entendem. Quem tem isso aqui? Gente, muito obrigado. Vou chamar outra palestra aqui, a palestra final do